Voltando com a parte 2, a segunda parte, para o estudo não ficar muito extenso e cansativo. Vamos ao versículo 43. Jesus diz: por que é tão difícil vocês entenderem isso? Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. João 8, versículo 43. Entendendo o versículo. Muitos dos que diziam confiar nele, naquele ensino, agora confrontados recebendo o nome do Senhor, revelaram que suas conversões eram falsas. Estavam no templo, viviam de liturgias, dogmas, e não eram da verdade. Um povo que muda facilmente de ideia pela emoção, que confia e desconfia, nunca abandona a escravidão. Confia e desconfia, confia e desconfia, confia e desconfia. Vai sendo levado pelo vento, pois é um escravo. É claro que metade daquela multidão presente passou a confiar nele. Jesus vai continuar e vai confrontá-los agora diretamente. Jesus diz: na verdade, Abraão não é o vosso pai, porque ele foi do bem. Vocês são filhos do mal, pois seus desejos são malignos. Entendendo o versículo, se eram 500 ou talvez 300 de pé, ainda não sei. Mas depois desse confronto, quantos irão sobrar no final? Vai doer agora, hein? Na verdade, Abraão não é o vosso pai. Vamos fazer um paralelo com nossos dias. Para os cristãos hoje, diríamos: Jesus não é o seu Salvador. Se você tem ódio, maldade, usa a Bíblia e a religião para condenar, Jesus não é o seu Salvador. Por quê? Porque ele foi o bem. Já vocês são filhos das trevas. Vocês são filhos do mal, pois seus desejos são malignos. Na nossa Bíblia, o versículo está completamente adulterado em sinônimos da mesma raiz, do mesmo original, a fim de consubstanciar o diabo como pessoa. Vamos ao versículo com os sinônimos corretos. Jesus disse: o mal, e não o diabo, o mal mata desde o Gênesis, desde o início. E o mal é a mentira, é o engano. Quando alguém engana, age como um maligno, um diabo, um inimigo do bem, pois é o próprio criador da mentira por meio da sua própria boca. Língua, entenda, mente, coração. João, capítulo 8, versículo 44 ao 46, perdão. Por quê? Quem lembra de Abel e Caim? Quem lembra da árvore da ciência do bem e do mal que trouxe a morte como pagamento do erro? Entendendo o versículo. Vosso pai não é Abraão. Vosso pai é o diabo, o mal. Por quê? Porque são filhos de Caim. São filhos da ciência da morte, a ciência do mal. Vocês preferem o engano, pois não confiam em mim, mesmo eu tentando ensinar para vocês a verdade. Qual de vocês aqui pode ser o meu diabo, o meu inimigo, o meu acusador? Me mostrem um erro meu. Vocês não me ouvem porque não pertencem ao bem. Sabe o que Jesus dizia? Que tudo o que ele falava era o que ele ouviu do Pai. Um pouco confuso, né? Mas se fores no sinônimo, irás entender tudo o que ele está dizendo. Ele é a voz de Deus. Ele é o dom de Deus. A direita de Deus é a palavra de Deus, a comunicação de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, o ouvido de Deus. Esse é Jesus. Responderam os judeus: você fala contra nós, filhos de Abraão, assim como os samaritanos falam. Você só pode ser um samaritano cheio de demônios. João capítulo 8, versículo 48. Entendendo o versículo. Quando Jesus fala que eles são filhos do mal, eles se vingam. Vingança. Dizendo que Jesus tem demônios. O espírito dos religiosos daqueles dias está nos cristãos de hoje. Fale a verdade. A verdade aqui Jesus está ensinando
que está aí na sua Bíblia, nesse contexto, fale a verdade a eles, e eles dirão que tens demônio. Nós, hoje, devemos ser a boca de Jesus, os olhos de Jesus na terra. Jesus replicou: não temos demônios. Perdão. Jesus replicou: não tenho demônios. Pelo contrário, eu sou o bem. Vocês só sabem me desprezar. Vocês buscam glória aqui. Mas só quem me ouvir nunca morrerá. João capítulo 8, do versículo 49 ao 51. Entendendo o versículo, quando Jesus fala de buscar glória, é porque eles gostavam de debater diante de todos, querendo desafiá-lo e mostrar conhecimento. Quando os religiosos ouviram isso, disseram-lhe, pois, os judeus: realmente ele está cheio de demônios. Abraão e os profetas morreram, e você diz que só quem te ouvir não morrerá? Quem você pensa que é? Maior que Abraão? Maior que os profetas? João capítulo 8, versículos 52 ao 53. Jesus triplicou: se eu disser que o Criador não está em mim, eu estaria mentindo, assim como vocês que dizem conhecê-lo, que mentem, pois não o conhecem. Abraão, que vocês dizem ser seu pai, quando me viu, se alegrou. João capítulo 8, versículos 55 ao 56. Entendendo o versículo, os religiosos tinham a lei, a Bíblia daqueles dias. Tinham o templo, a igreja. Falavam, pregavam assim como hoje, em suas reuniões, mas não conheciam a Deus. Jesus está no pátio do templo, a igreja dos religiosos daqueles dias, confrontando-os. Você está entendendo o que Jesus está fazendo? Ele continua: quando eu estive com Abraão, ele ficou muito feliz. Será que sobrou alguém naquele ensino? Será que ainda existia alguém que confiava nele? Os religiosos assustados disseram: rapaz, menino, você não tem 50 anos e vistes Abraão? João capítulo 8, versículo 57. Perdão. Entendendo o versículo, imagine-os dando gargalhadas. Rapaz, menino! É assim que fazem hoje, quando veem uma publicação ou um ensino como esse. Eles debocham, dão risadas, ironizam. O espírito é o mesmo. Então Jesus concluiu: eu revelo que, muito antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Ou seja, eu já existia. João capítulo 8, versículo 58. Entendendo o versículo, nessa mesma hora pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se esconde no meio da multidão até sair do templo. Imaginem, os que tinham a lei, a Bíblia, que frequentavam o templo, agora estão com pedra nas mãos, querendo apedrejar o mestre. O seu Jesus, se é que você verdadeiramente o conhece. Isso aconteceu no início do capítulo. Lembra? Quem lembra? Só restou ele e a mulher, que foi pega em adultério. As pedras que os religiosos pegaram no chão para apedrejar Jesus são as mesmas pedras de quando Jesus salvou a mulher do apedrejamento. São as mesmas pedras que os errantes, os pecadores, os endividados lançaram no chão quando Jesus perguntou: quem aqui é perfeito? Então venham aqui e podem executar a lei, a Bíblia de vocês. Aquelas mesmas pedras que caíram de suas mãos, agora eles estão procurando-as novamente para apedrejar Jesus. Só porque ele disse
que já existia antes de Abraão. Quais são as pedras de hoje? Como matariam Jesus hoje? Como eles calariam a sua voz? A lei, a Bíblia, que eles possuem é a mesma. Agora, nos nossos dias, com um agravante. Ter a história de Jesus e da igreja como segundo a Bíblia, ou seja, o Novo Testamento, numa junção de livros, uma compilação maior. A glória que eles procuram aqui é a mesma. Amam debates e confusões. Se vangloriam a todo momento por serem filhos de Deus. Batem no peito, eles são filhos de Deus por serem cristãos. Assim como naqueles dias. Os religiosos batiam no peito, dizendo que eram filhos de Abraão. Frequentavam o templo, tinham a lei, tinham a Bíblia. Estavam lá nas suas liturgias. Mas Jesus chega e diz que eles são escravos. No pátio do templo, a igreja daqueles dias. Abra sua Bíblia e leia. Acompanhe esse estudo. E aprenda. Não comigo, com Jesus. Fica com esse estudo. Até o próximo.